Opa, 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 fala galera massa! I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Alguém já pensou para falar quem foi que começou com a ideia do gesso? Não, né? Na maioria das vezes, galera, a gente só está preocupado com duas coisas. Primeira coisa, onde comprar. Segunda coisa, como fabricar. E terceira coisa, para quem vender para o capilé entrar. Geralmente a nossa preocupação é ter alguma coisa que é diferente no mercado. Esse é o objetivo de todos que estão aqui. Uns já fabricam, outros ainda não. Uns já fazem rebaixo, outros ainda não. Então, cada um tem uma técnica diferente. Então, a ideia de reunir um grupo foi exatamente o aprimoramento em conjunto. Às vezes, nós temos técnicas na área do gesso, porém, técnicas de vida diferenciada que vai fazer com que o grupo faça seguir a caminhada. Então, vamos lá. Primeiro passo, a utilização do gesso foi tão generalizada na França a ponto de, do montante da construção existente, 75% dos hotéis é a totalidade dos prédios públicos populares ser realizados. E para as novas construções ou reformas, cerca de 95% serem feitas em gesso. Imagina, galera, toda a construção, toda a reforma, 95% ser dominado pelo gesso? Vocês imaginam disso? Não, né? Hoje vocês estão imaginando que o gesso 3D é o que vai salvar a nossa vida, a nossa pele, né? Tanto financeiramente como profissionalmente, para tirarmos essa nossa trajetória aí dessa historinha de balela de crise, né? Então, só que o gesso é um leque de opção muito grande. Então, você tem três opções. Primeira opção, entender a área do gesso independente, que ninguém vai executar toda a área. É quase que impossível você executar toda a área do gesso. Porém, se você entender sobre toda a área do gesso, você começa a passar por trajetória diferenciada. Em que? Você foi visitar um cliente, o cliente quer um painel, você está pronto. O cliente quer criar uma parede, você está pronto. O cliente quer decorar, você está pronto. O cliente quer fazer algumas coisas diferenciadas, você está pronto. E se você tiver dúvida, você está lá em um grupo. Então, esse é o nosso diferencial. Não é que um vai se destacar muito mais que o outro, um vai enriquecer, o outro não. Não, nada disso. A ideia é você ter as técnicas necessárias para o momento que aparecer. Então, se a gente descobriu que 95% era feito na França, as reformas e as construções era com gesso. Nessa época, fabricação de gesso era empírica e rudimentar. Porém, Lavoisier, 1768, apresentou na Academia de Ciência Francesa o primeiro estudo científico dos fenômenos que são a base de preparação do gesso. Então, galera, você precisa saber disso? Não. Deixa esse cara, já está até muito longe. Você não precisa saber disso. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Toda vez que você tem uma coisa mínima, uma carta na manga guardada, é a hora que você tem um diferencial. Explicação científica para a desidratação da gipsita. Então, para vocês entrar nessa área hoje, alguém teve que fazer um estudo técnico e científico, né? Indo mais adiante aqui, ó. A partir do século XX, em função à evolução industrial, equipamentos para a fabricação do gesso deixaram de ser um conceito rudimentar e passaram a agregar maior tecnologia, assim como a melhoria tecnológica dos produtos passou a facilitar suas formas de emprego pelo homem. Então entende-se o seguinte, que a cada temporada, alguém como nós vai lá e faz estudos específicos
se aprimora para poder trazer mais matéria-prima, mais novidades. Vocês sabem que um metro quadrado de uma parede de drywall pesa equivalente a 25 quilos. E uma parede tradicional de alvenaria com reboco, né, o tijolo tradicional, pesa na média 150 quilos. Olha a diferença na construção civil. Área de fabricação e área de venda do produto. A área de fabricação e a área de venda do produto. Então, vocês, já que vão fabricar o produto e vender o produto, então nós estamos falando da situação do 3D, momentâneo agora. Vocês vão fabricar na forma, coisa simples e fácil, e vão lá fazer a instalação e ganhar uma grana. E aí, só que um trabalho começa a pedir o outro. Sequencialmente, quando você fabrica, você necessita, dentro de no máximo 3 meses, atualizar modelos de forma, atualizar opção, atualizar o marketing de propaganda do seu produto, atualizar busca de novos clientes diferenciada. Por quê? Se você não se atualizar, não adianta. Não vai ser e-book, não vai ser Marcelo, não vai ser papai e mamãe que vai tirar você do sofá para ir para uma situação melhor, não. Então você sabe que você é responsável dessas atitudes e a cada 3 meses está se atualizando, né? Por isso que o nosso projeto é esse aí. Então, indo mais adiante, aí você foi para a área da colocação. Pô, beleza, eu fabrico e coloco. Dá para eu ficar aqui segurando a onda por uns 3 meses, 6 meses. E se você não se atualizar, quem que vai te abater? Quem que vai cair sobre você? O que o Brasil inteiro está sofrendo, crise. Então, aí você, já que você foi para a colocação, então você precisa aprender estratégias para fazer a parte elétrica do seu trabalho, como fazer distribuição dos pontos de luz de LED, como criar modelos diferenciados, como criar painel com detalhes diferenciados. Então, assim, a todo tempo você precisa buscar novos conteúdos. E aí, galera, não tem essa, será que eu botar vai ficar feio? Claro, nós temos que fazer experiências, fotografar e mostrar. Então você tem 3 passos. Primeiro passo, fazer a experiência. Segundo passo, fotografar aquele momento. Terceiro passo, apresentar para outras pessoas. É simples. E aí quando você faz a experiência, fotografa e amostra, você vai descobrir que um detalhe tão simples que você perdeu tempo fez entrar ali mais alguns clientes novos. E aí, sabe o que vai acontecer? A palavra é multifuncional. E aí, sabe o que vai acontecer? Daqui a 3 meses, o que você criou, publicou, alguém copiou. E já tem outras pessoas fazendo, e aí você tem que novamente se atualizar. Se você aprendeu a fazer 3D, show, tá bombando. Hoje você vai levantar um dinheiro legal. Só que se você não buscar novidade... Então, quando você parte para a área da decoração, você tem algumas dúvidas. Por quê, galera? Na decoração, você não precisa ser o extraordinário, não. Para fazer a decoração, você precisa só de 3 técnicas. Só de 3, por incrível que pareça. Na maioria das vezes a galera pensa que fazer um orçamento é uma coisa bem simples. Eu vou lá, tiro a medida, quanto que o Joaquim está cobrando? Ah, o Joaquim está cobrando R$120 o metro. Ah, qual é a medida que tem na casa do meu cliente? Tem 100 metros. 100 metros vezes 120, opa, vou arrebentar um dinheiro. Vocês não pensam que eu criei o e-book assim do dia para noite? Não, galera. Eu ficava analisando como que eu ia falar com a pessoa lá do outro estado, do outro lado, e fazer com que ela entendesse, executasse e tivesse um resultado próspero. Essa parte, para mim, não é tão difícil, mas é difícil eu fazer com que você entenda. Antes de você botar a mão na massa, tem que fazer você entender. Por mais que eu vou falar até de mim mesmo. Quando eu estava começando, vocês vão ver eu fazendo na prática. Quando eu estava começando na área profissional do gesso, há aproximadamente 20 anos atrás, vamos dizer assim, isso aconteceu comigo depois de 1 ano, estar trabalhando no gesso depois de 1 ano. Comecei lá do zero mesmo, sem saber segurar uma ferramenta.
Eu estava com 16 para 17 anos de idade quando eu comecei. Então, galera, o rapaz que estava me ensinando a profissão, ele falava, toda vez que eu ia limpar uma placa de gesso, ele falava, cuidado com o dedo do pé. E aí, simplesmente eu falava para ele, você acha que eu sou tão burro ao ponto de levar o serrote e machucar o meu dedo do pé? E aí ele só falava isso, cuidado com o dedo do pé. Até que um dia aconteceu e eu fiquei envergonhado. Por quê? Não foi por falta de aviso. Porque toda vez que... Eu vou mostrar para vocês na prática. Quando a gente vai limpar o macho da placa, né? Porque a placa de gesso 60 por 60, a plaquinha de fazer rebaixamento, ela tem um lado que é macho, um lado que é fêmea. Quando você precisa encostar ela na parede, você tem que tirar o excesso, que é o macho dela. E quando eu ia com o serrote, meu pé sempre estava ali segurando a placa. E aí até que um dia eu arranquei o tampão do meu dedo. E serviu de experiência. Eu não sabia se eu ficava com raiva, se eu xingava ele que estava rindo de mim ou se eu ria de mim mesmo. Porque quando você é avisado que você erra, então você tem que rir de você mesmo. Não adianta xingar ou brigar, porque você foi avisado. Alguém te orientou como fazer e você foi por outro caminho. Então, galera, não pensa que eu estar sentado aqui falando essas coisas para você pode ser cansativo de ficar 1 hora ouvindo. Mas não. Primeiro você tem que ouvir, entender e depois partir para a ação. Quando você fala para o seu cliente que é R$50 o metro quadrado, ele liga para o seu vizinho, ele nem sabe o seu valor, não sabe a qualidade do seu trabalho. E o seu vizinho é uma expressão, né? As lojas recorrentes ao seu redor. E ele liga para o seu vizinho e o vizinho fala que é 45. Porque ele descobriu, o seu vizinho descobriu que você faz por 50. E aí ele não tá nem aí, ele descobriu que ele comprou um saquinho de gesso, fabricou e vendeu por 45. Então, galera, esquece metro quadrado, faz levantamento de custo, apresenta para o seu cliente que você vai dar valor por serviço dele. Aí você tem um diferencial. Você tem fotos, você tem pronta entrega, você tem agilidade, você tem higiene na forma de trabalhar, organização, apresentação. Essas são as técnicas fundamentais. As técnicas são essas. Faz isso que vocês vão ver que vai dar certo, mas faça desse jeito. Você já escolheu o seu modelo? Sim. Você já viu onde comprar o seu material? Ah, não, mas eu queria que você me fornecesse o material todo. Pô, legal. Então, eu vou mandar umas fotos para você ver o nosso trabalho. Ponto. Então, você está dando atenção para o seu cliente. Você nos encontrou aonde? Você fala para o seu cliente. Você nos encontrou através de quê? Ah, um amigo indicou. Então, você já tem 5%. 5 só. Você não chegou a lugar nenhum de possibilidade de fechar negócio. 5% porque um amigo te indicou. Ah, não, peguei seu telefone no Facebook. Então você tem 2% de fechar o negócio. Aí então precisa de você ter argumentos, ter técnicas. Então são detalhes bobos que faz a diferença, galera. Faz muita diferença. A apresentação, como você age, como você chega, como você atende. Não atende o telefone, alô, tá, o que você precisa? Ah, eu tenho 10 metros 3D, ah, 50 reais o metro 3D. Tá bom, tá, tchau, depois eu te ligo. E aí você não vai ganhar cliente nenhum, cara. Não é desse jeito. O ideal é contornar, dar atenção. E o preço? E aí você tem que, mais uma vez, falar para ele, você está tão preocupado com o preço ou está preocupado com a qualidade do teu trabalho? Porque eu não trabalho com preço, eu trabalho com qualidade. E aí, ah, Marcelo, você falando aí do outro lado é fácil, aqui a gente na realidade é mais diferente. Não. Se você fizer desse jeito, não é diferente. Se você tiver o que o seu concorrente aí, né, seu amigo, seu vizinho, não faz, você se diferencia. Porque você não necessariamente precisa gastar de propaganda, né, R$1.000, R$2.000, você não precisa gastar R$100, não. Você precisa se qualificar. Você precisa ter uma boa apresentação. Você precisa hoje, com as redes sociais ao seu favor, você só gasta lá R$1.000, R$2.000 se você quiser. Lá você tem
o Instagram, você tem o Facebook, você tem as páginas onde os seus amigos podem compartilhar suas publicações. Você tem que pedir para os seus amigos compartilhar. Isso aí, galera, é uma troca de favores entre amigos. E aí, você viu a foto? Gostou? Pô, tô trabalhando aqui com a equipe, tô trabalhando num grupo aqui, que o negócio tá fluindo legal. Você gostou da foto? Gostei. De repente tem um amigo teu precisando, compartilha. Pede pro seu amigo compartilhar a foto e publica de manhã, de tarde, de noite. Essas são as dicas bobas, básicas. Então é isso aí, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Que o Papai do Céu continue nos iluminando. Like